Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 34. Evangelho de Marcos capítulo 8, verso 34. Então, convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Gostaria, meus irmãos, de dar uma rápida entrada nesse texto, tipo transição que a gente aprende no seminário, quando a gente toma conhecimento das ciências, das orientações, para a gente dar estrutura a uma mensagem que a gente recebe de Deus. Uma transição, um mergulho, uma passagem rápida, mas não sem significado. Olhando para esse texto, eu gostaria de falar 3 verdades desse texto. A primeira verdade: precisamos levar Jesus a sério. Levar Jesus a sério. A gente vê isso com essa preocupação que Jesus tem de falar à multidão e também aos seus discípulos. E ele fala coisas sérias aqui. Ele fala: após mim, negue-se a si mesmo, siga-me. Se você se envergonhar de mim nesta geração, eu também terei vergonha de você quando eu voltar na minha glória, a glória do Pai, com os santos anjos. Tua palavra é séria. Na arte do discipulado, nós precisamos levar Jesus a sério. Jesus tem que ser o centro absoluto de todas as coisas na nossa vida. A questão cristológica não pode ser algo da teologia, dos livros teológicos, mas tem que ser algo de suma importância, de relevância para a minha vida. A questão cristológica tem que influenciar tudo na nossa vida. Se de fato Jesus viveu como a Bíblia diz, se de fato Jesus morreu como a Bíblia diz, se Jesus morreu como dizem as Escrituras, e se Ele voltará como diz o texto lido nesta noite, e se Ele está no nosso meio, como diz a Escritura, isto tem que fazer toda a diferença. Eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso tomar a minha cruz e segui-lo, eu preciso ir após Ele. Não podemos ignorar isso. Isso deve influenciar toda a nossa vida. Ele deve ser o centro de tudo. Ele deve ser o centro da nossa vocação. Ele deve ser o centro da nossa proclamação, da nossa mensagem. Ele deve ser o centro da interpretação das Escrituras. Ele deve ser o centro da eclesiologia bíblica. Não podemos entender igreja, ser igreja fora de Jesus. Jesus tem que ser o centro da nossa adoração,
do nosso culto, da nossa liturgia. Temos que levar Jesus a sério, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus é levar Jesus a sério como centro de tudo. Ele tem que ser o centro das nossas motivações. As nossas motivações têm que passar pela palavra e tem que passar pela vida, pelo exemplo de Jesus Cristo. As nossas motivações têm que ser santificadas, lavadas pelo sangue de Jesus. Jesus tem que ser o centro da interpretação das Escrituras. Precisamos ler a Bíblia e procurar descobrir Cristo na palavra, enxergar o máximo que a Bíblia pode dar, o máximo que ela pode falar da pessoa de Jesus. A Bíblia irá mostrar muitas coisas, é verdade, mas as outras coisas que a Bíblia mostra fora da pessoa de Jesus são pequenas demais, às vezes até irrelevantes diante da importância de Jesus na nossa vida, irmãos. Hoje os crentes estão criando o chamado quinto evangelho, o evangelho dos textos preferidos, o evangelho dos textos que isolamos, dos textos que formamos, dos textos que marcamos, que riscamos em nossa Bíblia, que preferimos e que isolamos do teor geral e gostamos de ler sempre aqueles textos, e esquecemos que provavelmente os textos que não marcamos são os que mais precisamos. Os textos que não lemos, os textos que não marcamos, são os textos que mais precisamos. Jesus tem que ser o centro. Precisamos levar Jesus a sério no discipulado. Pastor Caio Fábio, em 1984, no auge do seu ministério, escreveu um livro sobre o discipulado. Falando sobre o após mim, ele disse: o discípulo é aquele que anda após Jesus. Caso contrário, é seguidor, é batedor e não discípulo. Batedor, diz Caio Fábio, é aquele que vai à frente, aquele que vai abrindo o caminho. O discípulo vai atrás, seguindo Jesus, porque Jesus vai à frente. Jesus vai à frente. Há uma ilustração muito linda disto em livro de Josué, capítulo 3, quando Deus fala para Josué: olha, Josué, eu conduzi vocês, tirei o meu povo do Egito, passamos pelo deserto, passamos pelo Jordão, estamos entrando na terra prometida. Agora você vai prestar atenção, fica um pouco distante da arca e observe o movimento da arca. Para onde a arca vai, vai você também. Por quê? Disse Deus a Josué: porque por este caminho nunca passasses antes. Sempre há um caminho que eu nunca passei. Sempre há um caminho que eu nunca passei. Sempre há uma verdade que eu não conheço. E eu preciso então ficar aqui e Deus na frente, Jesus na frente, se movendo, me conduzindo e olhando o movimento de Deus, olhando para a pessoa de Jesus. Ele vai para cá, eu vou para cá. Ele vai para lá, eu vou para lá. Ele para, eu paro. Jesus tem que ser aquele que conduz a minha vida. Jesus tem que ser levado a sério. Por quê? 3 razões. A primeira, o discípulo pode errar. Se ele for na frente, ele pode errar. Se ele for batedor, ele vai na frente, ele erra. Jesus não erra, Jesus não falha, Jesus não se perde. Você pode dizer amém? Aleluia. O discípulo não é irrepreensível. O discípulo sempre é uma pessoa que precisa ser corrigida e orientada na sua vida. Por isso não há prazo para o discipulado. Esses cursos que marcam prazo para o discipulado, vem aqui, faz um discipulado de 3 dias. O que é isso, irmãos? Quer que você aprenda em 3 dias? O discípulo não é irrepreensível.
durante toda a vida ele precisa ser corrigido. Jesus não. E porque o discípulo é aprendiz, o discípulo sempre está aprendendo, sempre está aprendendo. Outro dia uma pessoa disse: eu não gosto de escola bíblica dominical, porque eu já sei tudo, eu já aprendi tudo. Falei: meu Jesus, me poupa, Senhor, dessas coisas, me poupa de ouvir tamanha asneira. O discípulo é sempre aprendiz, porque eu tenho a tendência, como discípulo, de falhar como Pedro em 16 de Mateus, verso 21 a verso 24. Eu tenho a tendência, primeira, arreda-te de mim, Satanás. Eu posso ter a tendência de ser influenciado pelo Satanás. E segundo, dissesses coisas que não são de Deus, e sim coisas que são dos homens. Então você faz esse paralelismo no texto. Eu posso ser influenciado pelo inimigo direto, mas eu também posso, pelo meu próprio coração, cogitar das coisas que não são de Deus, mas são dos homens. Por isso eu preciso ser um eterno discípulo, e Jesus o centro, a pessoa mais importante da minha vida. Aleluia. Jesus é o centro. Somos chamados para andar após Ele, que é o mestre de tudo. Você que está aqui nesta noite, limite-se a seguir a Jesus e pronto. Já é difícil demais. Limite-se a seguir a Jesus e pronto. Limite-se a seguir a Jesus. Não deixe Jesus para trás. Não conduza a sua própria vida sem o Senhor. No processo do discipulado, os critérios do discipulado já estão definidos pelo exemplo de Jesus e pela firmeza da palavra de Deus. Já estão definidos. Eu não faço um currículo para ser discípulo. Os princípios estão definidos na palavra e pelo exemplo de Cristo, que é o centro. A segunda verdade do texto: preciso levar a sério o chamado de Jesus. Eu preciso levar a sério de Jesus, colocando Jesus no centro. Agora eu preciso levar a sério Jesus no sentido de vocação, a vocação de segui-lo. Maior vocação que o ser humano pode ter é a vocação de seguir Jesus, andar com Jesus. Por isso diz o texto, para o discipulado a expressão mais principal é dia após dia, disse Jesus. Isto é sério, isto é muito sério. Hoje, especialmente hoje, como Jesus diz no texto, uma geração adúltera, uma geração pecadora, que não respeita a palavra. Hoje somos cristãos de datas, somos cristãos de datas, somos cristãos de eventos. Mês de maio é o mês da família, aí eu levo a família para receber oração, eu me preocupo, depois acaba. No mês de junho é o mês de missões, eu viro missionário, eu ganho alma para Jesus, eu evangelizo, depois não faço mais nada. Meus irmãos, parece que a igreja tem os seus dias santos, como a igreja católica. O discipulado de Jesus é sem dias santos, é sem feriados, é dia a dia, o ano inteiro. Aleluia. Eu preciso levar a sério este chamado. Nada contra no mês de maio falar um pouco sobre família, nada contra durante o ano pontuar assuntos bíblicos. Isto é bom, mas não podemos ser cristãos de datas. O discipulado é: siga-me, venha dia após
dia, vida dedicada ao Senhor. Qual é a nossa dificuldade com essa expressão dia a dia? Por que eu tenho dificuldade de seguir Jesus dia a dia? É por causa do triunfalismo. Se prega muito hoje sobre o triunfalismo, que só teremos vitórias. A Bíblia diz, a Bíblia promete vitórias, mas essa não é uma verdade única. O triunfalismo evita a todo custo, principalmente, o escândalo da cruz. O hino 20, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Já não faz sentido na vida prática, a não ser quando cantamos. Não é verdade absoluta, não é verdade que toma conta de toda a estrutura do nosso ser. Não é verdade que se amarra, que se prende, que cola na nossa vida, que faz parte do nosso ser. É uma verdade abstrata, é uma verdade que pertence ao cântico, que pertence à rima, que pertence à poesia. Mas não é isso que Jesus quer. Jesus quer sim que a igreja dele, nesses últimos dias, nesta geração adulta e pecadora, que não ouve a sua palavra, Jesus espera dela que ela viva sim, que ela viva sim a vergonha da cruz para a glória de Deus. Aleluia. Mas quem definiu melhor isso foi Dietrich Bonhoeffer. Cito ele muito quando prego, porque é do nosso tempo. 8 de abril de 1945 ele se tornou mártir. Não é uma pessoa tão distante de nós. Quem melhor falou e escreveu sobre isso foi ele nos nossos dias. Ele diz sobre a graça no discipulado, sobre a graça de seguir Jesus dia após dia. Ele diz que tem a graça cara e tem a graça barata. A graça cara é cara porque ela nos chama a seguir. Venha após mim, venha após mim, após Jesus. Seguir a Jesus é algo caro, porque custou a morte dele. Não é uma coisa banal, não é um projeto humano, não é um projeto da religião, da instituição. É um projeto que nasceu no coração de Deus. Seguir Jesus é caro, mas ele também diz que é graça, que é um presente. Porque seguir a Jesus também é uma graça, é um presente, é uma dádiva dada a nós pecadores, que após a cruz, que após aceitarmos Jesus, a obra dele, nós começamos a segui-lo. Isto é graça, bendito seja o Senhor. E a graça barata, diz Bonhoeffer, é aquela graça vendida nos mercados como roupa em liquidação, graça sem discipulado, graça sem compromisso, graça sem levar Jesus a sério, graça onde Jesus não é o centro, onde Jesus não permeia toda a nossa vida. É graça em liquidação. Portanto, o chamado do discipulado, meus irmãos, é dia após dia. Precisamos levar Jesus a sério, precisamos levar esse chamado a sério. É todo dia, gente, todos os dias da sua vida, todos os dias, precisamos levar isto a sério, porque isso nos livrará da cobiça, da posição por status, dos holofotes, porque afinal diz: negue a si mesmo, negue a si mesmo. Pense nisso. Mas é graça também, é muita graça, porque Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos fortalece.
O apóstolo Paulo diz: não eu, mas a graça de Deus em mim. Aleluia. A graça de Deus em mim. Você pode dizer amém? A graça de Deus em mim. Isto é mais importante. A graça de Deus na vida da gente. Chegaremos na eternidade por causa da graça, irmãos. Não é porque sou de uma posição teológica ou de outra. Dr. Russell Shedd, uma conferência que nós fizemos com ele em São Paulo, no acampamento Jovens da Verdade, quando eu fui pastor lá antes de vir para cá, ele disse que ele também não sabia entender bem essa questão, mas ele disse: eu sei de uma coisa, eu vou entrar nos céus, vou virar as costas e na porta vai estar escrito: só pela graça, só pela graça. É a graça, gente, é a graça. Seguir Jesus dia a dia é graça. Não é fácil, mas Ele dá graça, é graça. E para terminar, esse texto também nos ensina a levar a sério a disciplina espiritual. Ninguém consegue, a primeira coisa que eu falei, levar Jesus a sério no centro. Ninguém consegue viver esse chamado dia a dia, o ano inteiro, um dia seguido do outro, sem disciplina espiritual. Nós não conseguiremos alcançar essas verdades sem disciplina espiritual, sem a prática da oração, sem a prática da leitura da palavra. Nós não conseguiremos viver esse evangelho dia a dia sem a prática de uma disciplina, gente. Eu preciso desenvolver os efeitos da obra de Deus na minha vida através de uma disciplina espiritual. Eu preciso viver esse evangelho com disciplina espiritual. Através da disciplina espiritual, eu consigo viver o discipulado. Como praticar essa disciplina espiritual? Como viver? Como alcançar isso? A Bíblia ensina. O Senhor Jesus ensinou. Jesus é o nosso exemplo. Primeira coisa que eu preciso fazer como prática de uma disciplina espiritual, para ter Jesus no centro, para seguir Jesus dia a dia e ter uma disciplina que me mantém nisso, a primeira coisa é observar o exemplo de Jesus. Primeiro exemplo: experimente o isolamento. Experimente o isolamento. Jesus gostava de ficar só em oração. Ele se retirava para lugares desertos e orava. Dizem os evangelhos: fique só. Você não vai conseguir ser um bom discípulo que tem Jesus no centro, que segue Jesus dia a dia, não só em datas e em dias especiais, sem a prática dessa disciplina do isolamento. O isolamento para alguns poderá ser de horas, para alguns de dias, para alguns de momentos. Vivemos num dia que é muito difícil ficar só, que é muito difícil a gente sair do todo e ficar sozinho, mas é muito essencial. Para isso, nos dias atuais, você precisa tomar algumas decisões. Primeiro seria desligar um pouco o celular, o tal do WhatsApp mal educado que acha a gente em qualquer lugar. O WhatsApp aproxima pessoas distantes e afasta as que estão perto. Eu detesto estar conversando com alguém, pois é, pastor, é isso mesmo. Aqui, ó, só aqui, né? O senhor não olha mais para a gente. Chega numa casa para fazer visita, o pai está na televisão, a mãe no WhatsApp, a outra no Face. Como é que faz visita? Está tudo nisso. Próximos e distantes. Pense nisso. Desligue alguma coisa. Eu estou usando isso porque é um exemplo talvez mais forte, mais vivo que eu possa dar. Mas desligar, eu acho que a palavra é desliga alguma coisa. O rádio, o
celular, a TV, os amigos, a vida social, você desligue. Há necessidade de desligar para ter comunhão com o Senhor, gente. Desligue e fique a sós com Deus para orar. Segunda coisa que você pode fazer: experimente ler a palavra devagar. Experimente ler a Bíblia de maneira quieta, em espírito de oração, pausando a cada palavra, pausando palavra, frase por frase. Sinta a palavra, ela é viva, ela é eficaz. Sinta a palavra, sinta o Espírito Santo dirigindo você. Por favor, não leia a Bíblia só quando estiver no ônibus. Não tem o que fazer, vai ler Bíblia. O que é isso de boa? Estou no médico, não tenho o que fazer, vou ler Bíblia. Porque hoje é assim, mesmo pagando, ele marca o horário, não você tem que ir no horário. Você chega lá, não tem que esperar. Não tem o que fazer, vou ler Bíblia. Bom, é melhor ler do que outra coisa. Contudo, é tempo de nós experimentarmos ler a palavra de forma devagar, sentir o Espírito Santo nos levar ao texto, nos conduzir ao texto, permitir que as letras, que as frases entrem na nossa vida, gente, entrem na nossa mente, sentir a palavra, porque ela é viva e eficaz. Faz isso, você vai ganhar força para viver, para ser um discípulo de Jesus o ano inteiro, a vida toda. E para terminar, experimente a pureza espiritual de não ter outros deuses diante do Senhor. Êxodo 20, verso 3. Não ter outros deuses diante de mim. Procure esta pureza de não estabelecer deuses que ocupam a sua adoração. Não ter outros deuses diante de mim não é só uma questão teológica, é também uma questão de pureza, porque eles influenciarão a nossa vida. Alguns deuses mais modernos hoje, deuses do crescimento, deuses da riqueza, deuses da glória própria, deuses da arrogância, da jactância, do coração que não se dobra, que não se curva, que não nega a si mesmo, que não toma a cruz, que não ouve a palavra, que cede à geração má e adúltera. São deuses. Você pode dizer amém? Pense nisso. Isto é disciplina espiritual, meu povo. Isto é disciplina, isto é pureza espiritual. Bendito seja o Senhor. Deus nos abençoe, gente. Deus cuide de nós. Deus nos ajude a entender assim o Evangelho, seguir Jesus, aguardar o retorno do Senhor, quando Ele vier na glória do seu Pai, com seus santos anjos. Que Deus nos ajude. Concluindo, eu quero dizer que de ser discípulo também não é essa coisa chata, essa coisa que aprisiona, que diminui, que tira o encanto, a beleza, a arte da vida. Não é isso. Não é perder a nossa identidade, não é perder a nossa personalidade. O discípulo mantém a sua identidade, mantém a sua personalidade, mas agora é uma personalidade, é uma identidade que passa pelo Calvário, bendito seja o Senhor. Na vida de discipulado, eu não fico chato, eu não fico aquele crente que ninguém quer ficar perto dele, porque Jesus diz a Bíblia, só os fariseus, os líderes religiosos,
e os saduceus não ficavam perto de Jesus. Do resto, até as crianças. Nesta vida de discipulado, nessa vida de dedicação consagrada, santa, pura, não ficamos menos reais. Eu não viro um ET, eu não viro Superman, eu não viro super crente, eu continuo sendo real, continuo sendo humano, mas tudo isso consagrado, entregue ao Senhor, tudo isso absorvido pelo Senhor Jesus, aleluia, pelo Senhor Jesus. Esse projeto de ser discípulo de Jesus é glorioso. Você pode dizer amém? É glorioso, não é? É glorioso. Há mudanças. É glorioso, irmãos. É glorioso. Estamos aqui para seguir Jesus. E é glorioso você ver Jesus, nosso guia. Vinde após mim. É glorioso você ver Jesus no meio das crianças. As crianças sentavam no colo de Jesus. É glorioso ver as mulheres conversando com Jesus, questionando, Jesus dando atenção. É glorioso os homens procurando Jesus, algumas autoridades procurando Jesus, e Jesus sempre no meio deles, do jeito certo, da maneira mais certa, da maneira mais pura, da maneira mais sincera. Isto é ser discípulo, é estar com as pessoas, mas da maneira certa, da maneira mais santa, comportamento mais correto, mas no meio, com as pessoas. Isso é ser discípulo, gente. Tem hora que parece que o Evangelho presta um desserviço às pessoas. A pessoa, antes de se converter, é alegre, feliz, vem para a igreja e burra, fica amarrado. Aí fora era alegre, se comunicava, não é? Era o filho alegre da casa. Se converte, fica triste. Não estou entendendo esse Evangelho, esse discipulado aí, não estou entendendo aí. Não estou entendendo, não. O pastor, eu converso com meu filho lá, porque ele se converteu, ficou chato. Ele era alegre, agora não brinca mais. Não brinca mais. Não conversa mais. Não senta mais no meu colo, não pergunta mais. O que aconteceu, Senhor? O que fez a igreja? O que fez o Evangelho? Não fez nada. Não é isso. Ser discípulo é uma coisa linda, irmãos. Muito bonita. Muito gloriosa. Alegre, feliz. Nosso preço, mas é a renúncia pessoal. Nós lutamos com o pecado, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Essas expressões bíblicas retratam tudo isso tudo. Mas há uma alegria, há um contentamento de servir o Senhor. Você pode dizer comigo, graças a Deus? Vamos ficar em pé? A reflexão, só um mergulhinho no texto. Semana de ceia, domingo nós teremos Santa Ceia do Senhor. Pense nisso.